Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Bem-vindos. Nós vamos para a nossa segunda aula, que é do segundo texto, A Besta que Sobe da Terra, que é da nossa nona lição, que está no capítulo 13, versículo 11 ao 18 de Apocalipse. Já estudamos no texto primeiro a besta que emergiu do mar, que é o anticristo, onde ela foi aplaudida mundialmente, foi aceita, e agora nós vamos estudar a outra besta que vai emergir da terra, que é chamada de falso profeta, e ela tem as suas referências aqui, conforme está exposto no nosso manual de estudo. Então, para conhecer os elementos, ou esses elementos, e saber que papel terá na consumação dos séculos, no final dos tempos, é preciso atentar para a descrição que a Bíblia fala dele, que nós vamos falar nos versículos aqui que foram expostos e abordaremos um após outro. No versículo 11 é muito importante quando observamos que essa besta ela possuía 2 chifres. Então, chifre é símbolo de poder, de autoridade. E essa autoridade ela pode ser do campo político e religioso, como nós estamos vivendo nos dias atuais, o envolvimento da política com a religião e as denominações estão perdendo espaço espirituais, é a plataforma do anticristo. Quem vai ficar na grande tribulação vai ver que é o que nós estamos vivendo hoje. O camarada está lá na rua e daqui a pouco sobe no púlpito e indicou, a igreja tem se tornado denominações, balcões de política e pastores indo para a política, fazendo aquela celeuma toda, ou miscelânea toda, trazendo os problemas que estamos passando, mas é a plataforma do anticristo. Então deve observar que ela compele a todos a sua adoração, ela exige, é uma adoração compulsória, obrigatória. Então, parece um cordeiro a sua postura, a sua calma, tranquilidade, mas falava como dragão. Na hora de impor, então falava como dragão. Então, o falso profeta é confirmado a segunda besta. Aí vem a pergunta, por profeta de quê? Aí o comentarista, o saudoso pastor Antônio Gilberto, diz que só pode ser de uma falsa religião. E hoje nós estamos vivendo nas falsas religiões, os falsos profetas incutidos ou mergulhados dentro de muitas igrejas. Então observamos aqui que o versículo que nós estamos estudando, 12 e 13, ele mostra que naquele período haverá muita religiosidade. É como hoje, é muita religiosidade, nada de Deus, porque a religião não salva ninguém. O versículo 3 diz que vai ser um período de milagres, entre aspas. E hoje nós vimos que a igreja, para ela despontar, para ela ser aceita, para ela receber muitos membros, ela tem que fazer milagres. Tem muita mentira, muitas falsas profecias e manifestações até demoníacas, como já foi comprovado, e você sabe que eu estou falando a verdade. Então diz aqui que, segundo a Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9, o Espírito Santo falando através do apóstolo Paulo, ele diz aqui que, ora, o aparecimento do iníquo, que é o anticristo, é segundo a eficácia de Satanás. O preparo, ou seja, a unção, entre aspas, é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais prodígios da mentira. É o que nós observamos hoje. Muitos que se intitulam de pastores, de bispos, de apóstolos, dizendo número de identidade, de CPF, chassi de carro, placa, uma série de coisas, tudo pelo poder da mentira, do ocultismo, e usando até aplicativos que só é permitido para as autoridades, mas hoje as falcatruas estão entramelhadas no meio da sociedade, preparando
o banquete para o anticristo vai pegar a população realmente toda destoada, desordenada. Então observamos aqui que o falso culto espiritual, onde os demônios entrarão nas pessoas, sairão, como nós vimos hoje. O comentarista colocou aqui, disse assim, que sempre serão, e como sempre, falsos milagres. Nós passamos os milagres do dente de ouro, os milagres do caicai, os milagres de assoprar em microfone, os milagres de jogar gravata, jogar paletó, tudo do ocultíssimo. Ganharam muito dinheiro e deturparam a fé dos pequenininhos e vão dar conta a Deus no último dia, se não acertar as contas logo enquanto estão com vida. Então observamos que o falso profeta será um super líder religioso. No versículo 12 a 15, mostra que ele vai promover uma religião universal, chamada o ecumenismo, que hoje já está tramitando, já tem igrejas trabalhando sobre isso, está sendo configurada por toda parte, e ele vai fazer isso uma só religião, para que através disso ele possa mais e mais continuar enganando o povo. A imagem da besta falará. É uma imagem mesmo que ela vai falar. É o demônio, da mesma forma que nos centros espíritas, nos terreiros de Umbanda, os demônios se incorporam em alguma pessoa e falam, vai falar. Satanás vai fazer com que essa imagem falem para que o povo acreditem e perca a sua salvação e vão juntamente com ele para o lago de fogo. Então, a imagem vai falar abertamente para todo mundo ouvir. O número e o nome e o número da besta. Aí alguém perguntou, está sendo muito questionado, mas que número é esse? Como é o nome dela? Aí eu queria saber. Aí o comentarista colocou até aqui num tom, assim, numa ironia, dizendo, quem quiser saber, fique lá, que depois vocês vão saber como é o nome dela e o segredo todo. A igreja não estará mais aqui. A igreja de Cristo. Tá? Não estará mais aqui. Quem quiser ficar, que pode ficar, não tem problema. A Bíblia diz que é o número de um homem. O homem foi criado no sexto dia. O número 6 é o número imperfeito. Então, a Bíblia mostra isso, que o homem foi criado no sexto dia, foi dado 6 dias para trabalhar. Então, é o número do homem. Número imperfeito. O número da perfeição é o número 7. Concluindo aqui, fala-se que esses dois homens que acabamos de tratar representam dois grandes movimentos mundiais dos últimos tempos. Dois grandes movimentos. Nos últimos dias, dos tempos dos gentios. Uma confederação de nações para fins políticos em torno da primeira besta e uma confederação também mundial da igreja para fins religiosos em torno da segunda besta. Agora eu te chamo a atenção, você que é aluno, que ama a palavra de Deus. Estamos vivendo na plataforma ou não? O Brasil está nesse caos. E quantos pastores quase dão infarto fazendo live, falando, maltratando, querendo resolver o problema. Não vai resolver. Não é eu ir lá resolver. Eu tenho que resolver na igreja como a igreja verdadeira de Cristo. Então o mundo está preparadíssimo para isso. Já existem dois movimentos, o religioso e o político, a ponto de alguém já está criticando a infiltração de evangélicos na política. Concluindo aqui, diz, observando com atenção a profecia, vemos que os tempos dos gentios começaram com adoração compulsória, obrigatória, uma ordem imposta lá na imagem de Daniel, quando Daniel viu, de Nabucodonosor, né? Daniel fala isso no capítulo 3, e ela terminará com a imagem da besta. Que Deus nos guarde, que Deus nos proteja deste mal. Amém? O texto 3, que está no capítulo 14, fala a preparação no céu para os últimos juízos.
Então nós observamos aqui que o capítulo 14 de Apocalipse é aquele capítulo que nós chamamos de parentético. E precisamos entender isso. São afirmações do triunfo final de Cristo e o julgamento dos ímpios. Dos 7 eventos contidos no capítulo, 6 são visões. O evento restante consiste de uma mensagem celestial ouvida por João, está no capítulo 13. Então a primeira visão é de um grupo de redimidos, felizes, sobre o Monte Sião, do versículo 1 ao versículo 5 do capítulo 14. E as 5 visões restantes são as dos eventos executados por anjos. Então, em todo o livro de Apocalipse, é intensa a atividade dos anjos como mensageiro a serviço de Deus, são interventores espirituais ou celestiais. Temos um resumo aqui de 1 a 7, os eventos do capítulo 14, que é um grupo de redimidos triunfantes no Monte Sião, um anjo proclamando um evangelho eterno, 3, um anjo anunciando a queda de Babilônia, versículo 8, 4, um anjo anunciando o julgamento dos adoradores da besta, 5, a mensagem da bem-aventurança dos mortos, versículo 13, dos mortos no Senhor, aqueles que morrerão na grande tribulação. 6, a ceifa dos gentios, que está no capítulo 14 ao 16, e aí o 7, a ceifa de Israel, que está do 17 ao 20. Então nós vamos analisar aqui tudo certinho. Os redimidos triunfantes no Monte Sião. Diz aqui no versículo de 1 a 5, olhei, eis que o Cordeiro em pé, sobre o Monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Então aqui, Sião, independente da sua conotação terrena, é um dos nomes simbólicos do céu. Está lá em Hebreus capítulo 12, versículo 22 a 23. Então, no segundo parágrafo, o parágrafo seguinte diz que os santos dessa visão já estão livres da tribulação no céu, diante do trono dos 4 seres viventes dos anciãos. Versículo 3. Estão no céu com certeza. Ora, os seres viventes de que já tratamos no capítulo 4 permanecem no meio e à volta do trono de Deus no céu. Esses 144.000 são primícias de Israel para Deus e para o Cordeiro. Trata-se, presta atenção, pois do mesmo grupo de 144.000 judeus selados visto na terra, no capítulo 7. Uma das evidências disso é que no capítulo 7, a história deles está incompleta, sendo completada aqui, porque eles lá estão como testemunha que eles já estão no céu. Não se macularam com mulheres, significa que não praticaram religião falsas, nem fizeram parte da igreja falsa, porque são castos. Aqui tem um sentido espiritual, não tem nada a ver no sentido sexual, como alguém queira ou tenha falado, não. Um anjo proclamando um evangelho eterno. Trata-se aqui de um anjo, mensageiro da misericórdia de Deus, ou seja, a última hora, a última oportunidade. Diz aqui que em meio aos juízos daqueles dias, Deus chama pela última vez ao arrependimento os habitantes da terra. E ele passa com um livrinho clamando. Por isso, nós observamos que, tendo como púlpito os céus, porque diz que vi outro anjo voando pelo meio do céu, dando oportunidade, pregando as boas novas que significa o evangelho. Então observe que a mensagem do anjo aqui é muito importante. É a boa nova milenar, anunciada pelos patriarcas, profetas, de que o mal teria um dia o seu fim, sob julgamento, e o reino literal de Deus seria estabelecido na terra. É o evangelho do reino anunciado por João Batista e logo a seguir por Jesus,
que será pregado aqui na terra durante a grande tribulação. É a última oportunidade. Aí no versículo 8, o anjo anuncia a queda de Babilônia. Tem aqui a expressão caiu a grande Babilônia. Aqui, essa referência aqui é a futura cidade de Babilônia. No capítulo 18, versículo 2 e 9, que nós vamos ver posteriormente. Vem aqui o julgamento dos adoradores da besta. Um anjo anuncia um juízo extremamente severo, preste a cair sobre todos os adoradores da besta. Diz aqui que será atormentado com fogo e enxofre. Fogo e enxofre representa sofrimento incalculável, inexprimível. E o Senhor fez isso em Sodoma e Gomorra, quando o pecado chegou às narinas de Deus como oferta má, perversa de uma nação corrompida. Mensagem da bem-aventurança dos mortos no Senhor. As verdades deste versículo, mostram que diante das terríveis circunstâncias daqueles dias, inclusive as densas trevas espirituais, será melhor do que morrer. Ou seja, morrer do que viver, melhor dizendo. Será melhor morrer do que viver. E os crentes que porventura escaparem da vida durante a grande tribulação, ingressarão no reino milenial de Cristo. E os que morrerem pela sua fé estarão com o Senhor, serão, pois, bem-aventurados. Uns vão escapar e outros irão morrer. Aí vem a ceifa dos gentios. Está no capítulo 14, versículo 14 e 16. Ele fala que, a esta altura dos acontecimentos, o agrupamento das nações rebeladas contra Deus está lá em Armagedon, contra Israel. Faz uma comparação aqui de 19:9 com 16:6 de Apocalipse. Aqui temos aqui uma visão, antevisão futura. O ceifeiro aqui é justo. É visto sentado numa nuvem branca. Cor branca indica o quê? Pureza e justiça. O juízo ou julgamento é também justo, porque o juiz julga calmamente sentado sobre uma nuvem. Não tem pressa, porque ele não vai inocentar o culpado. Esta ceifa, mostrada aqui a João, é das nações gentílicas. Não tem nada a ver com Israel e não tem nada a ver com a igreja. Lembre-se, a igreja está no céu. Jesus falou a respeito disso quando falou em Mateus capítulo 13, versículo 40 a 42. Quando ele falou que, pois assim como o joio é colhido e lançado no fogo, assim será na consumação do século. Aí ele completa aqui falando que choro tem a ver com o padecimento dos perdidos. Ranger de dente tem a ver com a própria ira que arderá por dentro. Eu tive oportunidade, eu conheci, eu ouvi a verdade. Eu estive em uma igreja séria, mas era pobre, pequena, o pastor não tinha muito conhecimento secular. Eu tive numa igreja que o pastor não era político, eu preferia uma igreja que o pastor fosse político, que o pastor tivesse riqueza, que o pastor falasse em coisa da terra, então nós vamos sofrer naquele dia. Então você está tendo a oportunidade, aonde você estiver, de ouvir uma palavra santa, pura e genuína. A ceifa de Israel, que é a outra ceifa, não confundir com a dos gentios. A anterior foi geral, das nações, mas aqui é a vindima, como está na versão aqui da corrigida, né? Trata da ceifa só da videira, das uvas. E veja que no Isaías, Deus falando através de Isaías, comparando a Israel como uma videira. E ele viu que aquela videira que dava aquelas uvas azedas. Sim, Israel foi comparado com a videira. Então vejamos o que diz aqui o Senhor através do profeta Jeremias. 2:21. Eu mesmo te plantei como vida excelente, como vide excelente, da semente mais pura, pois te tornaste para mim uma planta degenerada, como de vide brava. A mesma coisa o Senhor diz também através
do profeta Isaías. Então, no último cântico de Isaías, ele teve a mesma visão sobre a videira que produziria frutos ruins. Ele diz que as suas uvas estão amadurecidas, quer dizer, secas, literalmente, no original. É o princípio da medida cheia para o juízo que viu lá em Gênesis 15:16, em Tessalonicenses e Mateus e Joel, que de lançai a foice, porque já está madura. E o lugar foi pisado fora da cidade, como vimos lá em Isaías. E dizendo também aqui em Apocalipse que correu sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de mais ou menos 50 quilômetros, que são 600 estádios. 1 metro de altura de sangue coagulado dos cavalos e dos soldados que morreram na batalha do Armagedon, e fez os cavalos na boca. Veja que quando o general Tito invadiu Jerusalém, o sangue corria como cascata pelos cantos, no meio-fio, diz a história, e aqui vai ser o sangue coagulado com a morte de muitas pessoas. Então, conclusão sobre as duas ceifas. Na ceifa propriamente dita do versículo 14 a 16, os produtos são separados uns dos outros. Mas na vindima, que é do 17 ao 20, só as uvas entraram em questão. Na Bíblia, Israel é sempre contado à parte como nação. Sempre diz aqui em número 23:9, eis que o povo que habita só e não será reputado entre as nações. Então Deus foi quem separou, como diz em Levítico. Então essas duas ceifas, a dos gentios e a de Israel, não são ceifas de santos para o céu. Presta atenção. Mas de ímpios para o justo juízo, como acabamos de mostrar, de acordo com as Escrituras. Então, 7 vezes no versículo 14 a 19, é mencionada a palavra foice, que destaca o que? Magnitude dessa ceifa final para liquidar. Esta é uma prova de que o dia de Deus chegará indubitavelmente. Ninguém escapará. Nos salmos e nos profetas encontramos repetidas vezes a pergunta do povo de Deus, dizendo: até quando, Senhor? Querendo dizer, quando o Senhor vai intervir? O sofrimento está grande. Então, diz aqui, quando intervirás neste estado de coisas? Quando repreenderás de vez o mal? Então vai chegar o dia final da resposta divina ao povo. Que Deus continue nos abençoando, dando vitória em tudo e nos livrando dessa grande catástrofe, porque Cristo há de voltar para buscar a sua igreja amada. Amém? Nós voltaremos daqui a pouco para o texto 4 e último, as 7 taças dos últimos juízos. Que Deus abençoe.